Bom, vamos começar e a galera vai chegando aí. Então, dando continuidade, né? Fala da Era Vargas agora do início até o início da Nova República. Então, quando a gente fala do governo Vargas, é dividido, né, nós dividimos a Era Vargas em três períodos. O governo provisório, o período constitucional e o Estado Novo. Certo? Então, a gente divide aí nesses três períodos. Então, o que é mais importante em cada um deles? Então, o governo provisório de 30 a 34 é o início, assim que Vargas chega ao poder, que ele tinha retirado do poder aquela hegemonia de São Paulo e Minas, ele cria a justiça eleitoral, né? Começa a criar as leis trabalhistas no Brasil. Então, o que é interessante é que quando ele começa a estabelecer as leis trabalhistas, ele simplesmente não coloca todas as leis de uma vez só. Então, ele vai aos poucos colocando as leis gradualmente. Então, um ano, sei lá, férias remuneradas, no outro salário mínimo, no outro, é, enfim, descanso semanal remunerado e assim sucessivamente, até que em 1943 é que de fato ele vai consolidar a, a revolução, a consolidação das leis trabalhistas, que é a famosa CLT que nós temos até hoje, né? Foi modificada, enfim, pontualmente. Durante esse período, até tá errado ali, ocorre a Revolução Constitucionalista Paulista. O que é isso? Vargas, ele era do Rio Grande do Sul, então ele rompe com aquela hegemonia de São Paulo e Minas no poder. Então ele vai romper com a política do café com leite. E São Paulo, desde o advento da República, estava tava no poder, né? Então, com essa chegada no poder de Vargas, né, os paulistas eles perderam sua hegemonia política. E aí ocorre, em 1932, a chamada Revolução Constitucionalista Paulista. Quando Vargas chega ao poder, ele revoga a Constituição de 1889, a primeira Constituição republicana brasileira, né? E sem Constituição, os poderes eles não têm limites. Né? Não existe uma limitação do poder se não tem uma Constituição. Então, os paulistas eles vão usar a desculpa de que estão promovendo ali uma luta pela Constituição brasileira, mas o que de fato está ocorrendo ali é que os paulistas estavam querendo retornar ao poder no Brasil. Então, a desculpa era a Constituição, mas o que de fato eles queriam era voltar ao domínio da política. Vargas, isso é muito interessante. Eu falei anteriormente que Mauá ele tentou promover um processo de industrialização no Brasil no segundo reinado, acabou que não conseguiu. São Paulo começa um processo de industrialização ali nos anos 1910, 1920, mas de fato o processo de industrialização ele só vai virar uma política pública, ou seja, uma preocupação de fato do governo com Vargas. Então, até Vargas não existia uma preocupação do governo com esse processo de industrialização. E aí, diante disso, ele começa um processo de investimento em infraestrutura. Então, vou criar uma infraestrutura necessária para que as empresas
tenham uma base para poder se estabelecer no Brasil, né? Então era assim que, que funcionava, né? Então era essa a ideia. Então vai virar uma política pública esse processo de industrialização do Brasil com Vargas, certo? Sim, e aí depois da Revolução Constitucionalista, Vargas, obviamente, São Paulo perdeu essa, essa guerra, né? Porque o cara está enfrentando, é um Estado sozinho, enfrentando todo o exército brasileiro, né? Mas mesmo assim eles conseguem pressionar Vargas e Vargas aceita. E em 1933 é convocada uma constituinte, então uma constituição está sendo feita para o Brasil que que foi aprovada no ano de 1934. De fato, Vargas nunca aprovou ela na íntegra. Aprovou grande parte dela. Um detalhe é que é a partir de 1932, certo? Que as mulheres já podem votar no Brasil. As mulheres já estão autorizadas a votar no Brasil a partir de 1932, certo? E aí, a partir do estabelecimento dessa nova Constituição brasileira, Constituição 34, começa o segundo período da era Vargas, que é o período constitucional, que vai de 34 até 1937. Durante esse período, surgem dois movimentos no Brasil. São movimentos políticos, mas não são partidos políticos. Eles têm suas bandeiras políticas, mas não são partidos. A ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, Aliança Integralista Brasileira. A ANL, ela tem uma orientação comunista. Ela era liderada nesse momento por Luiz Carlos Prestes, o cara que liderou a coluna Prestes, e tinha voltado para o Brasil, ele tinha se exilado, tinha ido para a Rússia e tal, ele volta para o Brasil. E a Aliança Integralista Brasileira, que era liderada por Plínio Salgado, aquele carinha da Semana de Arte Moderna, lá, da Escola das Antas, enfim, que defendia um movimento ultranacionalista, inclusive ele tinha alguns aspectos semelhantes em alguns pontos com o nazismo. Ele chega até alguns pontos em comum com o nazismo. Então, são movimentos políticos que surgem durante o período constitucional e que têm ideias antagônicas. Aí, cuidado com essas siglas, certo, pessoal? Para que vocês acabem não se confundindo com elas, tá bom? E durante esse período ocorre a chamada intentona comunista. Quando Luiz Carlos Prestes ele volta para o Brasil, ele tinha passado um tempo na União Soviética e tal, estudando essa coisa do comunismo. E ele volta para o Brasil para tentar organizar uma revolução comunista. Ele tinha saído do Brasil em 1926, então fazia praticamente 10 anos que ele estava fora do Brasil. Ele imaginou, não, eu sou uma liderança, as pessoas me ouvem e tal, vou retornar para o Brasil e vou conseguir o apoio, né? E o Brasil está pronto para uma revolução comunista. E aí ele, junto com sua esposa e alguns líderes, tentam articular um golpe de Estado em 1935. Só que o golpe foi frustrado, ele conseguiu o apoio de alguns quartéis do Rio de Janeiro, Natal e Recife. Só. Foi um movimento que foi rapidamente frustrado. Ele, a esposa e os líderes foram presos. Sua esposa, Olga Benário, estava grávida na época. Inclusive tem no filme Olga, que tinha na Netflix, mas eu acho que já saiu do catálogo. Mas tem um livro que é muito bom, que fala sobre a história dela. E ela era uma espiã, ela era alemã,
E nessa época, Vargas ele tinha uma estreita ligação com a Alemanha nazista. Lembrando que Hitler tinha chegado ao poder em 1933, né? E aí, em 1935, ele já estava lá no poder. E Vargas manda Olga, que era uma judia alemã, né, para a Alemanha. Só quando ela vai para lá, ela está grávida da filha dela, de Anitta. E quando ela tem a filha lá, enfim, depois de um tempo, a família de Luiz Carlos Prestes aqui no Brasil consegue, através do governo brasileiro com o governo alemão, trazer a filha deles de volta para o Brasil. Mas, enfim, o que é importante para a gente é que foi um plano que foi frustrado, que não deu certo de fato. Só que a Revolução Russa tinha ocorrido que há menos de 20 anos. Então, aquela coisa do medo do comunismo era algo muito forte no mundo. Tanto que, em 1937, Vargas estabelece ali uma fake news, que foi o chamado Plano Cohen. Ele disse que existia um plano no Brasil, mais um plano no Brasil, que visava dar um golpe comunista no Brasil. Então, quando. Cadê aqui? O golpe de 1937, que vai estabelecer o Estado Novo no Brasil, né, ele foi criado dentro dessa atmosfera ali. Essa ideia do medo do perigo comunista, né, isso era algo muito forte na época. O plano Cohen, e junto com a, a mídia, eles estabelecem esse ambiente de medo que vai facilitar e vai fazer com que Vargas consiga um amplo apoio para estabelecer o Estado Novo. E aí o que é que ele faz? Ele revoga a Constituição de 34, né, e estabelece uma nova Constituição. O que é interessante é que Vargas ele cria, de fato, ele estabelece uma ditadura no Brasil, mas ele vai ser idolatrado por boa parte da população brasileira por conta de tudo que ele acabava dando para a população brasileira. A base do governo de Vargas é o que a gente chama de trabalhismo e populismo. Então, aquela ideia de que com o trabalho vai promover o processo de desenvolvimento do Brasil e que o trabalho vai resolver todos os problemas do país, certo? E por isso, né, como ele deu uma série de benefícios, fazia com que uma boa parte da população o apoiasse, né? Então, esse terceiro período, que é o chamado Estado Novo, que é quando, de fato, certo, ele estabelece uma ditadura. Até então, no governo provisório, mais ou menos, né, no período constitucional, ele perdeu um pouco dos poderes, tanto que, teoricamente, em 38 deveria haver eleições e acabam sendo revogadas. E aí, em 37, tem o Estado Novo, né? Ele estabelece algumas prioridades, o setor do petróleo e aí o setor siderúrgico, até porque durante esse período aí, a nível mundial, está ocorrendo o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então, havia uma demanda muito grande de aço e de petróleo, né? Não sei se vocês já pararam para imaginar o quanto de aço foi gasto na Segunda Guerra Mundial, mas já imaginaram quantos tanques, quantos navios, quantos aviões, né, estavam ali nas lutas durante a Segunda Guerra Mundial, quantos foram destruídos, afundados, enfim. Então, era uma demanda muito alta. Outra coisa que ele estabelece, que é uma das maiores jogadas de Vargas, que foi o salário mínimo. Até então, as pessoas recebiam quinzenalmente. E aí eles, não, agora vamos juntar e vamos estabelecer um salário que você vai receber por mês e vai ser
um salário, no mínimo as pessoas vão ganhar isso. E era um salário proporcionalmente alto. Alto, assim, se a gente compara com o salário mínimo de hoje, né, seria o equivalente hoje a cerca de 3.000 e poucos reais. Né? Hoje a gente está em 1.000 e pouco, então era um salário considerável, apesar de que pouca gente, de fato, recebia o salário mínimo. Mas por que eu digo que foi uma jogada? Porque, assim, as pessoas recebiam quinzenal, tá? Deixa eu ir. As pessoas recebiam por quinzena, certo? Então, o que acontece? O ano tem 52 semanas, certo? Se eu recebo a cada 2 semanas, a cada 15 dias, eu vou dividir isso aqui por 2, que vai dar igual a 26 salários. Se eu imaginar que eu junto uma quinzena com outra quinzena e vai dar um salário mínimo, que seria um mês, eu vou dividir isso aqui também por 2. Então, 26 por 2 dá 13. Ou seja, o famoso 13º salário, na verdade, é uma compensação. Porque se a gente receber só 12 salários no ano, nós perderíamos, se comparado ao que era antes. Por quê? Porque nem todo mês tem 4 semanas. Né? Então, por isso que acabou, né, sendo benefício também para os patrões. Tá? E em 1940, todas as leis são consolidadas e são estabelecidas na Constituição. Outra coisa é que ele cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP ele servia para promover uma imagem boa de Vargas e censurar aquilo que não era interessante para o seu governo e para as ideias do seu governo. Então, por exemplo, músicas, jornais, livros, eles eram bastante censurados durante o Estado Novo. Mesmo se não fosse de conteúdo político, mas poderia ser censurado também se tivesse alguma ideia contrária ao que eles pregavam pelo governo, tá? Mas aí o que acontece? O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial por pressão dos Estados Unidos. Roosevelt diz basicamente, ó, bicho, é o seguinte, ou tu entra aí do lado dos aliados, ou para eu te invadir não custa muito não. E Vargas rompe com os países do eixo e entra do lado dos aliados. Aí vamos lá, o exército brasileiro vai para a Europa lutar contra regimes autoritários, contra ditaduras, aí voltam para o Brasil, tem o que no Brasil? Uma ditadura. Então, acaba fazendo com que Vargas ele perca esse apoio dos militares e o fim da Segunda Guerra Mundial vai culminar com o fim do Estado Novo, porque o exército começa a pressionar Vargas e diz: filhão, tu não cabe mais no poder, não. E aí, com a saída de Vargas do poder, se estabelece o período que vai de 46 até 64, que é o chamado período populista, certo? Então, ó, período populista, primeiro governo, Eurico Gaspar Dutra. Dutra tinha sido ministro da guerra de Vargas e foi eleito ali numa aliança entre os partidos PSD e PTB. Dutra ele faz um alinhamento irrestrito aos Estados Unidos e diante, lembrando que nesse período a gente está falando de Guerra Fria, então era aquela coisa mesmo de um lado ou do outro, né, e eles resolvem se aliar aos Estados Unidos e rompem todas as relações com a União Soviética. Ele defende as elites, contrariando as políticas varguistas, que ele era um político de orientação, pelo menos teoricamente varguista, foi eleito com o apoio de Vargas, mas ele abandona aquelas políticas de Vargas e vai defender mais o processo de elite. E ele tentou criar o Plano SALT,
que previa investimentos infraestruturais em saúde, alimentação, transportes e energia, para tentar estabelecer novas empresas no Brasil. E aí, Vargas volta ao poder. Quando ele sai do poder em 1946, ele diz: eu saio agora, mas voltarei nos braços do povo. E, de fato, aqui foi a única vez que Vargas foi eleito presidente no Brasil. E só um detalhe, tá, pessoal? A Petrobras ela foi criada durante esse período. Não é durante a era Vargas, certo? É durante o período populista. Ela foi criada em 1953. Ele tenta algumas lutas populistas, né? Mas ele enfrentava uma forte oposição durante esse período. E aí ele não tinha mais o DIP para censurar as notícias que saíam sobre ele. Aí tinha muita acusação de corrupção. E um dos seus principais opositores, que era o jornalista Carlos Lacerda, deputado, sofre uma tentativa de assassinato. Obviamente, como ele era o principal rival, o principal crítico de Vargas, Vargas foi tido como principal suspeito, mandante, né, da tentativa de homicídio. E diante da situação, de toda a pressão que ele estava sofrendo, ele acabou cometendo suicídio. Segundo as fofocas históricas, ele teria dito para sua filha que do Catete, que era na época a sede do governo era no Rio de Janeiro, né, no Palácio Catete, do Catete só saiu morto. E foi o que de fato aconteceu. Sobre isso, tá, pessoal? Tem um filme Vargas, eu não sei se ainda tá na Netflix, mas até um tempo atrás estava. Aí conta a história desse período aí do governo Vargas. Historicamente, ele é bem interessante de se assistir. Bom, ele cometeu suicídio em 54, o vice-presidente concluiu, Café Filho, e aí vem Juscelino Kubitschek de Oliveira, JK, também de orientação varguista, estabelece o chamado plano de metas, que era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Ele tentou, ele quase não assumiu o poder, ele sofreu uma tentativa de golpe, uma ala mais conservadora dos militares iam acusar de fraude as eleições e tal, enfim. E aí o general Henrique Teixeira Lott diz, não, o cara foi eleito legitimamente, não tem aí nenhuma indício de fraude, então ele tem que assumir como presidente. E aí ele assume como presidente da República. Vargas investiu na indústria de base, Petrobras, Eletrobras, e JK vai investir na indústria de bens duráveis, então principalmente na indústria automobilística. Ele vai investir muito na vinda da indústria automobilística no Brasil. A grande meta dele foi a construção de Brasília. Inclusive, sobre isso, tem uma série no History que tem lá no YouTube, que é 1000 Dias, a saga da construção de Brasília. Os caras conseguem construir Brasília em 5 anos. Em 1961, ela fica pronta. E um dos grandes problemas que ele enfrenta durante seu governo são as revoltas populares, em especial no campo, as chamadas ligas camponesas, que vão dar origem ali no início dos anos 80 e início dos anos 90, ao chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Posteriormente, e aí finalizando o período populista, nós temos Jânio Quadros e João Goulart, que ficam no poder de 61 a 64. Jânio foi eleito presidente, João Goulart vice. Jânio ele tem um discurso extremamente moralista, aquela coisa do vou varrer a corrupção, tanto que ele vai ser apelidado de Vassourinho e tudo mais. Né? Mas ele, apesar de toda a loucura de Jânio Quadros, ele foi extremamente importante porque ele estabelece a PEI, Política Externa Independente, que ele dizia o seguinte, mesmo no contexto da Guerra Fria, ele dizia, bicho, independente de quem for, eu quero negociar. E ele começa a restabelecer
como é? As relações diplomáticas com o bloco socialista, certo? Só que, depois de 7 meses de governo, Jânio Quadros renunciou, quando seu vice-presidente, inclusive, João Goulart, estava numa missão diplomática na China. Jango volta, na volta ele assume a presidência, mas depois de muita articulação política, e ele só assume porque ele aceita que o Brasil vire um parlamentarismo. E aí ele dividiria o poder com o primeiro-ministro. Só que ele, muito mala, ele convoca um plebiscito para 1963 e voltou o presidencialismo. Então, isso é um ponto importante. E é uma exceção na história republicana brasileira. Entre 1961 e 1963, o Brasil viveu um período parlamentarista, certo? E ele tentou estabelecer as reformas de base, reforma agrária, administrativa, tributária, universitária, uma série de reformas ele tentou implementar. Ele tinha apoio da população, mas ele não tinha o apoio do exército, ele não tinha apoio das camadas mais de elite, e ele enfrenta uma série de resistências. E aí, em 1964, com a anuência, ou seja, com a permissão dos Estados Unidos e com o apoio de fato dos Estados Unidos, os militares dão um golpe do poder e tiram o João Goulart do poder em 64. Sobre isso, tem um filme chamado O Dia que Durou 21 Anos, que eu recomendo vocês assistirem, que é para entender como os Estados Unidos influenciaram nesse processo aí de estabelecimento da ditadura militar no Brasil, certo? E aí começa o período da chamada ditadura militar, que vai de 64 até 1985. Ao longo dos governos militares, nós tivemos todos esses 5 presidentes aí. Em 21 anos foram 5 presidentes. Castelo Branco, que é da ala moderada, Costa e Silva e Médici, que são da linha dura, e Geisel e Figueiredo, que também são moderados. Então, os moderados, eles queriam o seguinte, vamos reorganizar o país e devolver para, para a população. Enquanto a linha dura dizia, não, o povo não sabe escolher, a gente tem que permanecer o máximo de tempo possível. Então, enquanto uns queriam passar temporariamente, outros queriam, né, mais tempo. Importante, pessoal, falou de ditadura militar institucional. Vou focar aqui nos 2 mais importantes, certo? Depois dê uma olhada nos outros. AI-2 e AI-5, vocês têm que saber. AI-2 porque as eleições para presidente passam a ser indiretas, todos os partidos políticos foram dissolvidos e foi adotado o bipartidarismo, só 2 partidos políticos, Arena e MDB. Por isso, e por que eles fazem isso? Porque eles estabelecem 2 partidos e simplesmente não criam um partido só, que é um dos princípios que se estabelece em uma ditadura, é o unipartidarismo. Mas uma das preocupações dos militares era fazer parecer que o Brasil vivia numa normalidade democrática. Então, com 2 partidos, não, então não é partido único, não é ditadura. Então, vejam que os militares, eles se articularam, eles pensaram, inclusive nisso, quando eles aprovam o ato institucional número 2. É uma jogada para que, a nível internacional, o Brasil até, inclusive, não pudesse sofrer sanções e tal, enfim, para dar um ar de legalidade ao processo. E o AI-5, que alguns militares chamam de o golpe dentro da revolução, porque vai endurecer cada vez mais a República no Brasil. E aí, o presidente
poderia decretar o recesso do Congresso, ou seja, poderia fechar o Congresso, intervir nos estados e municípios, cassar os mandatos parlamentares, suspender direitos políticos e garantia do habeas corpus, que foi retirada. Então, podia, é um instrumento extremamente repressivo, retira vários direitos da população. Né? Então, suspender direitos políticos. Então, você não podia votar, você não poderia ser votado, você poderia ser preso. E com a retirada do habeas corpus, o governo ele não precisava de nenhuma, entre aspas, nenhuma desculpa para poder para poder prender você. Né? Então, simplesmente o cara podia chegar lá, ó, não, tô te prendendo porque eu não gosto da tua cara. E aí, e ficava por isso mesmo. Né? Então, é um instrumento extremamente repressivo. O AI-5 ele é aprovado em 69 durante o período que o, o governo está na junta militar. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso acontece. Então, alguns aspectos mais gerais de cada um desses governos. O governo Castelo Branco, como eu disse, representava a ala moderada do Exército. Né? Então, o objetivo era essa ação corretiva e temporária, ou seja, vamos eliminar esse perigo comunista, que era João Goulart, e depois devolver o poder à população. Né? Mas, apesar desse discurso moderado, foi durante o governo dele que começa o processo de institucionalização do golpe. O que é institucionalização? É dar esse ar de legalidade. O ato institucional número 1 e número 2 foram instituídos durante o seu governo. Então, assim, acaba que, né? E um detalhe, que os atos institucionais, eles estavam acima da Constituição. E, teoricamente, nenhuma lei pode estar acima da Constituição. Né? Ele criou, né, o SNI, o Serviço Nacional de Informação, para poder buscar informação de todas as pessoas que estavam envolvidas de alguma maneira com o movimento comunista e tal, enfim, que era para passar essas informações. Foi sucedido por Costa e Silva, que queria reatar o entendimento com a classe trabalhadora e respeitar o legislativo. Né? É durante o governo dele que entra em vigor a Constituição de 67, que dá mais poder ainda para o presidente. E ele criou os DOI-CODES, que era o Departamento de Operações Internas e Centro de Operações de Defesa Interna, que era um órgão que estaria ligado ao Serviço Nacional de Informação e que servia justamente para isso, para passar informações para o Brasil todo de quem eram as pessoas que eram consideradas subversivas, perigosas, enfim, então se passavam. E ele faleceu, né, apenas 2 meses depois do início do seu governo, e uma junta militar foi estabelecida, e aí durante essa junta militar foi que foi aprovado o AI-5. Foi substituído por Médici, também outro general da chamada linha dura, o período dele é chamado dos anos de chumbo, porque é um período que houveram mais prisões, mais mortes, tortura, enfim, um período mais violento. Ele começa a política do Brasil ame ou deixo. Então, basicamente é o seguinte, bicho, é o seguinte, se tu quer ficar no Brasil, vai ter que seguir as regras daqui. Se não, vaza. Durante o governo dele, muitos políticos, muitos artistas, eles vão pro alto exílio. É o famoso deixo, né? Tipo, ó, meu irmão, ou tu fica como tá, ou tu vaza. E aí muitos artistas, eles deixam o Brasil, né? Ele faz muitas comemorações, né? Aproveitando a vitória na Copa do Mundo de 70, os 150 anos de independência, enfim, então tudo isso ele vai usar dentro desse processo aí. E outro fator é que durante o governo dele ocorre o chamado milagre econômico, em que o Brasil cresceu enormemente, óbvio que de acordo com a conjuntura internacional foi favorecido, não foi um crescimento saudável
e sustentável para a economia brasileira, tanto que esse crescimento ele dura pouquíssimo tempo, né? Cerca de 4, 5 anos no máximo, mas o Brasil chega a crescer a patamares de 12, 13% ao ano. Para vocês terem ideia, a partir dos anos 2000, quando o Brasil começou a crescer um pouquinho mais, quando o Brasil chegava a 4% de crescimento ao ano, galera, caramba, que crescimento enorme e tal, enfim. Então, assim, foi um crescimento muito alto, mas sem uma estruturação para ele se manter, né? Durante o governo dele, que é quando começa a funcionar o AI-5, se estabelece a censura prévia. Então, os jornais, os livros, enfim, tudo era censurado antes de sair. E aí, falando de Geisel e Figueiredo, que é o processo já de liberalização da política, são dois governos da chamada dos moderados, né? Então, ele vai tentar esse equilíbrio aí entre esses dois grupos, né, para tentar redemocratizar o Brasil, né? Havia uma pressão muito forte para que se encerrasse a ditadura militar e tal, enfim. Então eles diziam que iam fazer uma abertura lenta, gradual e segura, porque eles sabiam que eles não podiam ficar indefinidamente no poder. Mas vejam aí, de 64 até 74 tem 10 anos. Aí, para reabrir o Brasil, para devolver o Brasil para os civis, eles passam mais 11. Então, eles passam mais tempo no processo de reabertura do que eles tinham passado até então, né? Mas, durante o governo dele, tem algumas coisas que são importantes, tá? Em 74, ele diminuiu as restrições à propaganda eleitoral. Só o que aconteceu em 76, quando houver as eleições, em 74, quando houver as eleições, muitos candidatos do MDB, que era, entre aspas, aí, oposição, que era oposição até onde permitia, ganharam espaço. E aí, para evitar mais, em 76, é aprovada a chamada Lei Falcão, que diminuiu o acesso dos candidatos, né, ao rádio e à televisão em campanhas eleitorais. Então, os candidatos só podiam chegar e dizer o nome, o número e o partido. Não podia falar nada além disso. E aí, obviamente, isso restringia o acesso dos candidatos à população. Em 77, ele cria o pacote de Abril, que aumentou o mandato presidencial para 6 anos, era 5 anos, aumentou para 6. Criou o senador biônico, que era nomeado pelo próprio, um terço do Senado era nomeado pelo presidente, e para qualquer mudança na Constituição bastava uma maioria simples, ou seja, 50% mais um do quórum. Hoje, para você mudar algo na Constituição, você precisa de 2/3 dos votos e em 2 votações nas 2 câmaras, tanto nos deputados como nos senadores. Tá? E aí bastava no Senado em maioria simples. Revogação do AI-5 em 78 e o fim da censura prévia. Então veja que realmente está reabrindo, mas veja que é um processo lento. E 79 vem a lei da anistia, que perdoa os crimes políticos cometidos durante aquele período. Tá? E abolição também, né, da pena de morte e da prisão perpétua no Brasil, como é até hoje. E por isso nós finalizamos, certo? Deixa eu só parar aqui.